Shalom Aleichem, Shalom a todos, Shalom, Shalom. Hanefesh hi haguf, a alma é o corpo, dicotomia holística, Beit Israel, né? Dicotomia holística da casa de Israel, parte 3, referências e concordâncias escriturais, Ketuvim Kedoshim, Ketuvim Notsirim, Ketuvim Kedoshim, escritos sagrados, Ketuvim Notsirim, escritos messiânicos ou escritos nazarenos, Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada, extensão Hakedosh Torá, extensão de Sagrada Torá, extensão de Santa Torá, como queiram, meus amados Ahim, meus amados irmãos, tá bom? Só observando, não é? Que nós somos Beit Hamikdash, nós somos o templo, não é? Então nós somos como um avatar, não é? Por exemplo, nós somos uma espécie de avatar, né? Nós somos um saco de plástico carnal. Baruch Hashem. Então aqui, antes de começarmos, né, a gente sabe que dicotomia holística, Beit Israel, né? Dicotomia holística, não é? Então, primeiro, o que é dicotomia e não tricotomia? Dicotomia é porque nós temos duas características, tá bom? Ou seja, a de corpo e espírito, né? Guf veruach, não é? Ou nefesh veruach, tá certo? Corpo e espírito. Nós somos dois? Não, temos duas características, todavia somos um, porque nós fomos criados à sombra da imagem de Elohim. Baruch Hashem. Então, vamos lá. Então, agora vamos para a questão holística. Nós já sabemos que dicotomias são ou abre e fecha aspas, bicotomia, dicotomia correto é com a letra D de dado. Mas para entender uma bicotomia com a letra B, começando com a letra B de bola, né? Que não é a forma correta, mas para entender significa dois, dois, tá bom? Ou seja, duas características, não é? Repetindo que o nome correto é dicotomia, ou seja, começando com a letra D de dado, tá bom? Então aí já entendemos, dicotomia se aplica ou é igual, dicotomia é igual, portanto, dicotomia é igual a duas características, e holística, né, que é igual a integral, association, incorporation, associação, incorporação, associado, incorporado, atrelado, ligado, ligação, encaixe, encaixado, holisticismo, integralismo, integralidade, integralização, total, totalidade, completo, completude. A palavra em hebraico que é mais relacionada é a palavra echad, não é? Aleph, Het, Dalet, ou Aleph, Segol, Het, Kamet, Dalet, Echad, né? Aleph, Echad. Em inglês, né? No idioma de língua inglesa ou em inglês, one, tá certo? One, significa não é? Echad, perfeição, sinônimo de Shelemut, né? Perfeição. Shin Lamed Mem, Vav, Tav, ou Shem, Sheval, Lamed, Tsere, Mem, Vav, Shuruk, Tav, perfeição, Shelemut. Certo? Em inglês já muda um pouco o sentido, vai para integrity, não é? Ou Shelemut se transforma em integridade, não é?
ou sinônimo também de lehidut, né? Coesão, tá bom? Lamed, Sheval, Raf, Hirik, Yud, Dalet, Vav, Shuruk, Tav, ou Lamed, Raf, Yud, Dalet, Vav, Tav. Em inglês, coerência, né? Coerência, né? Ou, no bom português, já muda o significado de coesão para coerência, não é? Isto ocorre devido às pontuações maçoréticas, tá bom? Mas, a bem da verdade, apesar dos termos lehidut, coesão, né? E shelemut, perfeição, a palavra mais adequada em hebraico, uma vez que holística em hebraico não existe, não é? A palavra mais aproximada é errad, né? Atrelado, entrelaçado. Baruch Hashem é como um encaixe assim, né? Como um casal, ó. Tá bom? É a coisa do corpo e do espírito, pois o corpo sem o espírito, ele está morto, não existe metaforicamente falando no sentido que está morto. Uma vez que já entendemos este quesito, não é? Esta questão, tá bom? Então vamos aqui, ó, começar hoje o estudo na Brit Hadashah, Aliança Concertada, não é? No Sefer Matityahu, livro de Mateus 25, do 31 ao 46. Se não leiamos, o tema, né? Dicotomia holística significa alma e espírito integrais. Nefesh veruach integrais. Hanefesh zehaguf. A alma é o corpo. O ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Esse Yeshua Rishel Hanefesh. A salvação é da alma. Eu desafio qualquer rabino ou qualquer pastor, tá bom? Qualquer hoste para me provar o contrário, que a salvação é do espírito e não da alma, tá bom? A salvação é da alma, não é do espírito, porque o espírito volta para Elohim que o deu, e nós acreditamos na ressurreição, que um dia nós vamos participar, vamos ter os nossos corpos, as nossas nefeshot, que é nefesh, alma ou pessoa no singular, nefeshot, não é? Almas ou pessoas no plural. Sof hadereshá, ha-nevuit, né? O fim do sermão profético. Et hachaim netzer o et ha-esh shel haolamim, né? A vida eterna ou o fogo eterno. Que é o fogo do mundo, não é? Se não leiamos, né? Mais uma vez, Sefer Matityahu, o livro de Mateus 25, do 31 ao 46. 31. Quando, pois, vier Raben Adam, o filho do homem, na sua kevod, ou honra, e todos os malachim, ou anjos com ele, então se assentará no trono de sua kevod, ou honra. 32. E diante deles serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o roer, né? Haroer separa, ou o pastor separa as ovelhas dos cabritos, né? 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. 34, então dirá Hameler, o rei, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes. 36, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Iarro, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? 38, quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? 39, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? 40, e responder-lhe-á
o Meler, né, Rameler, o rei, Behemet, em verdade vos digo, que sempre, né, que o fizeste a um destes meus arquinhos ou irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. 41. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satã, o diabo e seus malachim, ou anjos. 42. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. 44. Então também estes perguntarão: Iarro, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ponto de interrogação. Pergunta, portanto. 45. Ao que ele responderá: Behemet, ou em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de o fazer a mim. 46. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para Haim Netzah, a vida eterna. Baruch Hashem, grande será a surpresa de muitos pastores, não é? E de muitos rabinos naquele grande dia, né? Beyom e Arro, né? No dia de Arro, não é? Porque ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que não praticais a Torá, apartai-vos de mim, vós que não praticais a Torá, para o fogo eterno, né? Para o Sheol, a Gehinom, né? Techon, no abismo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Baruch Hashem. Vamos agora para o Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 5, 35 a 43. Livro de Marcos. Livro de Marcos. Livro de Marcos 5. Capítulo 5. Versos 35 a 43. Rachedim Shelha Gadarino, não é? Os demônios do Gadareno. Capítulo 5, concorda escrituralmente, Mateus 8, 28 a 34, Lucas 8, 26 a 39. Tudo ligado à dicotomia holística. Rabeit Israel, dicotomia holística, dicotomia. Corpo e espírito. Aí vamos para a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue, concorda escrituralmente Mateus 9, 18 a 26 e Lucas 8, 40 a 56. Dicotomia holística. Dicotomia. Hanefesh, Haguf, Hanefesh, Zehaguf. A alma é o corpo. Agora, 35 a 43. Se não leiamos, né? Repetindo, não é? Pera lá. Antes dessa, eu vou essa parte aqui, depois eu vou dar uma voltada. Eu estou vendo que eu dou uma pulada aqui, mas eu volto, não tem problema não. 35 a 43. Leiamos. Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 5, capítulo 5, verso ou versículo 35 ao verso ou versículo 43. Se não leiamos. 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da Beit ou casa do Roche, ou pastor, da Beit Knesset, sinagoga ou congregação, repito, nunca igreja, a quem disseram: a tua bat ou filha já morreu,
Porque ainda incomodas o mestre, né? 36. O que percebendo Yahushua disse ao Rosh, o pastor da Beit Knesset, ou sinagoga, né? Ou ainda congregação: não temas, crê somente. 37. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Kefa, não é? Pedro, Yaakov, Tiago, João, não é? Arri, ou o irmão de Yaakov, não é? De Tiago. 38. Quando chegaram a Beit, ou casa do Rosh, né? A Beit Rosh, Beit Knesset, né? A casa do pastor da sinagoga, viu Yahushua um alvoroço, e os que se diziam: sai desse homem espírito de mundo. 39. E entrando, disse-lhe: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. 40. E riram-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. 43. Então ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que lhe dessem de comer. Baruch Hashem. Então aqui, vamos dar uma voltada para o Sefer Matityahu, livro de Mateus 26, tá? Espera lá. Livro de Mateus, Sefer Matityahu, 26, Habrit Hadashah, aliança concertada, Hag Pesach, a festa da Páscoa, Et Tiatzot Shel Kohanim, Veshel Hatzofrim, a consulta dos sacerdotes e dos escribas, ou a consulta dos rabinos e dos escritores, né? Concordo escrituralmente Marcos 14, de 1 ao 2, Lucas 22, de 1 ao 2. Mas aqui a gente vai ver o verso 46. 46. Et ha-mehir ha-bagdá, né? O preço da traição. Ha-bagdá, da traição, né? Bagdá, traição. Et ha-mehir ha-bagdá, né? O preço da traição. Concordo escrituralmente Marcos 14, 10, 11, Lucas 22, 3 a 6. Habrit Hadashah, aliança concertada, Rapesa, Ha-Errom, Ve-Ha-Seudá, Ha-Kedushá, a última Páscoa e a Santa Ceia. Concordo escrituralmente Marcos 14, 12 a 26, Lucas 22, 7 a 23, 1 Coríntios 11, 23 a 29, Hag-Pesa, festa da Páscoa, o Moed Pesa, festa da Páscoa. 46. Yahushua, Beget Shemanim, Yahushua no Getsemanim. Concordo escrituralmente Marcos 14, 32 a 42, Lucas 22, 49 a 46 e João 18, 1. Quarenta e seis, o Sefer Matityahu, o livro de Mateus 26, 46. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. 5:2. Então Yahushua lhe disse: mete a tua espada no teu lugar, porque todos... Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ah, não, é isso mesmo.
o que está constando aqui, Sefer Matityahu 26, 52. Então Yahushua lhe disse: mete a tua espada no teu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. 53. Ou pensas que tu não poderia rogar a meu pai e ele não me mandaria agora mesmo mais 12 legiões Hamalachim, né, de anjos? Sefer Matityahu, livro de Mateus 28, 20. 28, 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí agora a gente pula para o livro de Marcos novamente, Marcos 9:4. Marcos 9:4. Então vieram dois varões que começaram a conversar com Yahushua. Veais, Hagiav, Sheni, Gevarim, Sheha, Terriló, Ledaber, Am, Yahushua. Não é? É o texto em samaritano, não é? Texto samaritano. Marcos 9:13. Digo-vos, porém, que Eliarro, Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Marcos 9, do 2 ao 13, não é? Marcos 9, do 2 ao 13. Shinuit surah. Alterar forma. Concordo escrituralmente. Mateus 17, 1 a 13, Lucas 9, 28 a 36. Vamos tentar resumir aqui, não é? Aí vem aqui o 13, ó. Digo-vos, porém, que Eliarro, Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito, não é? Vamos ler aqui direitinho. O Marcos 9, 2 a 13. Shinui Tsurá, não é? Alterar forma. 6 dias depois, tomou Yahushua consigo a Kefa, o Pedro e Iacove, que é Tiago, e a Yahuhanan, João, e os levou a parte sós a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, não é? E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a Eretz ou terra as poderia branquear.
Então vieram 2 varões que começaram a conversar com Yahushua, em hebraico, Veaz Hadav Sheni Gevarim Sheha Tehilo Hadaber Em Yahushua. É o texto samaritano. Aí Kefa, o Pedro, tomando a palavra, disse a Yahushua: mestre, bom é estarmos aqui, façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moshe e outra para Eliarro, pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. 7. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. 8. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Yahushua. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que Raben Adam, né, o filho do homem, ressurgisse dentre os mortos. 10. E eles guardaram o caso em segredo, indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. 11. Então lhe perguntaram: por que diziam os escribas que é necessário que Eliarro ou Elias venha primeiro? 12. Respondeu-lhes Yahushua: Beemet, ou em verdade Elias havia de vir primeiro restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca Raben Adam, do filho do homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado? 13. Digo-vos, porém, que Digo-vos, porém, que Eliarro ou Elias já veio, né, e fizeram-lhe tudo quanto quiser. Ele está escrito. Baruch Hashem. A bem da verdade, eu acho que aqui, metaforicamente, está certo, o Elias foi representado pelo Yahuchanan Hamatbil, né, que tinha, vamos dizer, o Ruach Eliarro, não é? O espírito de Elias, não é? E preparou o caminho do nosso querido mestre Yahushua, Baruch Hashem. E muitos não entendem isto, não é? E agora vamos seguir, por causa do time, né? Sefer Luke, livro de Lucas, 8, 10 a 15. Sefer Luke, livro de Lucas, Lucas 8, 10 a 15. Oito, 10 a 15. Olha só, esse texto aqui é interessante, que apenas 1/4 ou 25% Hayahudim Notsirim, dos judeus nazarenos, serão salvos. Et Mashal Shel Hazorah, a parábola do semeador, concorda escrituralmente, Mateus 13, 1 a 23 e Marcos 4, de 1 a 20. 10. Respondeu ele: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Elohim, Hamalhut Elohim, do reino de Elohim, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. 11. É, pois, esta a parábola: a semente é a palavra de Elohim, ou a semente Zehadevar Elohim. 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem Hassatam, ou o diabo, e tira-lhe el diablo, né? El diablo, e tira do coração, né, do leve, né, a devar a palavra, para que não suceda que crendo sejam salvos. 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. 14. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. 15. Mas o que caiu em boa
Eretz, né? Na Tov Eretz, na boa terra, são os que ouvindo Hadevar, ouvindo a palavra, com leve, né? Com o coração reto e bom, retém e dão fruto com perseverança. Baruch Hashem, Sefer de Lucas 8, do 10 ao 15. Agora, Sefer Luke, livro de Lucas 8, do 49 ao 56. Enquanto ainda falava, veio alguém da Beit, ou casa do Rosh, o pastor, Rabeit Knesset, da sinagoga, dizendo: a tua bat, ou filha, já está morta, não incomodes mais o mestre. 50. E Yahushua, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. 51. Tendo chegado a Beit, ou casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Kefa, ou Pedro, né? Yahuhanan, João, Yaakov, Tiago e o pai e mãe da menina. 52. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. 53. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. 54. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. 55. E o seu espírito voltou. Olha só, o seu espírito voltou para o corpo dela. E ela se levantou imediatamente, e Yahushua mandou que lhe desse de comer. Olha só, tá vendo? Corpo e espírito, simplesmente isso. 56. E seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou-lhes que a ninguém contassem o que havia sucedido. Baruch Hashem, a gente explica a pessoa: não tem nada a ver, não. Claro que tem. Sefer Luke, livro de Lucas 9, 30 a 36. Então vieram dois varões que começaram a conversar com Yahushua, né? Veaz Hagiah Shehatihlo Ledabar Am Yahushua, né? Texto samaritano. 31. Os quais apareceram com kevod ou honra e falavam da sua partida, que estava para cumprir-se em Jerusalém ou Jerusalém. 32. Ora, Kefa, ou Pedro, e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono, despertando, porém viram a sua kevod ou honra e os dois varões que estavam com ele. 33. E quando estes se apartavam dele, disse Kefa, ou Pedro, a Yahushua: mestre, é bom estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, não é? 3 sucotes, não é? 3 tendas, uma para ti, uma para Moshe ou Moisés e uma para Eliar ou Elias, não sabendo o que dizia. 34. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu e se atemorizaram ao encontrarem na nuvem. 35. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. 36. Ao soar esta voz, não é? Como chofar, né? Baruch Hashem, Yahushua foi achado sozinho, e eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto, né? É a voz do chofar. Muitos não entendem, não é? Porque quando Elohim falava com Moshe, o povo ficava atemorizado, porque a reprodução fonográfica, não é? Ou a voz de Elohim era semelhante a um trovão. Então o povo pediu a Moshe que Moshe falasse com o povo, e não o próprio Elohim, não é? Com medo, não é? O povo com medo da Gevorah Elohim, do poder de Elohim, da força de Elohim. Mas a Elohim deu uma solução. Começou a reproduzir mais suavemente, né? Como a voz de chofar. Baruch Hashem, que coisa mais linda, né? Poucos sabem disso, lamentavelmente. Etira teropá shelcha
Meturaf, né? A cura do louco, concorda escrituralmente Mateus 17, 14 a 21 e Marcos 9, 14 a 32. Aqui já é um outro assunto. Baruch Hashem. Então vamos agora para estamos aqui no Sefer Luke, livro de Lucas 9, tá? 9, do 30 ao 36, que acabamos de ler, tá bom? Agora vamos para Sefer Luke, livro de Lucas 10, 20 a 24. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos no Shamai, ou céu. Naquela mesma hora exultou Yahushua Berur HaKodesh, né? No Espírito Santo, e disse: Rodote, gratidões te dou, Haviadem, Hashamayim, Verraeres, né? Ó Pai soberano do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. 23. E voltando-se para Hatalmidim, os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurados, né? Baruch, né? Bem-aventurados, benditos os olhos que veem o que vós vedes. 24. Pois vos digo que muitos profetas, ou Levim, Melechim, né? Profetas e reis, desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Ora, estavam na presença do grande rei. Observando mais uma vez que o texto acima, né? Deixa eu ver aqui. Que foi a Shinuit Surah, né? Alterar forma, né? Pois o nosso mestre ficava invisível, alterava o rosto, não é? Porque queriam matá-lo e apedrejá-lo, e não havia chegado o momento. Poucos sabem disto. O kevod, o honra, o rodu, o gratidão, o diferente, o formosura. Amém, que coisa mais linda, né? Vamos agora para o Sefer Luke, livro de Lucas 12, 19 ao 20, em plena Bissora, né? Capítulo 12, (19, 20). E direi a minha Nefesh, ou pessoa, Nefesh, pessoa, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e relága-te, ou regala-te, desculpem. 20. Mas Elohim lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua Nefesh, pessoa, alma, e o que teu corpo, rapaz, tá certo? E o que tens preparado, para quem será? Ora, mas não, Rabi, não tem nada a ver. Claro que tem, olha aqui, ó. 19, 20, direi a minha Nefesh, a minha pessoa, Nefesh, pessoa, né? Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Quem? O corpo da gente que se regala, que come, que bebe. Baruch Hashem, por favor, né? E aqui, ó, no 20, mas Elohim lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua Nefesh, esta noite te pedirão a tua alma, esta noite te pedirão o teu corpo, a tua pessoa. Baruch Hashem, tudo a ver, querido.
singular, nefesh, pessoa, plural, podem pesquisar, pessoas, é isso aqui, ó. Baruch Hashem é o nosso guf, ou guf, né? Corpo. 19:20. Sefer Luke, livro de Lucas, 12, 19, 20, em plena Bissora. Lembrando que Bissora significa boas novas, tá? Não é evangelho, não é evangelho. É boas novas, que é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou Sefer Matitiahu, né? Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos, Sefer Luke, livro de Lucas, e o Sefer Yahuchanan Hamatzbil, né? Livro de João Batista, ou livro de João, o Imessor, né? São 4. Por que 4, né? Porque mexeram em todos, tem toda a Bissora, né? Mas nestas 4, Elohim disse, aqui vocês não vão mexer. Mas por quê? Meus amados ahim, meus amados irmãos, porque 4 representa Yahushua, o Kevod, o Rodu, o Tiferete, o honra, o gratidão, o formosura. 19:20. Agora Sefer Luke, livro de Lucas, 12, 47 e 48. O servo que soube a vontade Adenaiô, né, do seu soberano, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. 48. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Isso aqui é forte, viu? Então são aspectos que estão atrelados. Baruch Hashem, 47, 48. Sefer Luke, livro de Lucas, 12, 47, 48. Sefer Luke, livro de Lucas, 13, 4 e 35. 13, 34 e 35. Yahushalom, Jerusalém. Yahushalom, Jerusalém. Yahushalom, Yahushalom. Jerusalém, Jerusalém. Que mata os profetas, né, Hanevim, e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus binei, ou filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e não quisestes. 35. Eis aí abandonada vos é a vossa beite ou casa, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, Baruch haba b'shem Yahu, bendito aquele que vem em o nome de Yahu. Olha lá, ó. 34 e 35. Tá bom? A porta é estreita, meus amados ahim. Lucas 16, 23. Besheol, né, no abismo, no inferno, na guerrina, ou no guerrinom, beguerrina, Besheol, Betechon, né, no abismo ergueu-lhe os olhos, né, para abismo, o termo correto é Betechon, né, no abismo ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe a Abraham, ou Abraão, e a Lázaro no seu seio. Então muitos pensam que isso aqui é metafórico, não é? Tá certo? Na parábola do rico e Lázaro, né? Mashal Ha'ashir
vê Lázaros, não é? A palavra do rico e Lázaro, não é? O ensino ou um ensinamento moral sobre o rico e o pobre ou mendigo. Concordo escrituralmente, Sefer Matityahu, livro de Mateus 25, capítulo 25, não é? Mateus capítulo 25, verso ao versículo 29, ou verso ao versículo 43, não é? Então, 23. Sefer Luke, livro de Lucas 16, 23. Agora, Sefer Luke, livro de Lucas 17, 26 a 37. Como aconteceu nos dias de Noé, assim, ou Noah, né? Assim também será Beyamim, né? Nos dias Raben Adam, né? Beyamim Raben Adam, né? Nos dias do Filho do Homem. 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noah ou Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o destruiu a todos, né? Recolhe a todos. 28, como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29, mas Beyom, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu Hashamayim do céu, fogo e enxofre, e destruiu a todos, né? Recolhe. 30, assim será no dia em que Raben Adam, o filho do homem, se há de manifestar. 31, naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens, bebedes em casa, não desça para tirá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. 32, lembrai-vos da mulher de Ló. 33, qualquer que se procurar preservar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, conservá-la-á. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, e será tomado um, ou um será tomado e o outro será deixado. 34, 35, duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 36, dois homens estarão no campo, ou um será tomado, o outro será deixado. 37, perguntaram-lhe: onde Adeneno, nosso soberano? E respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Verso 37, ou versículo 37. Sefer Luke, livro de Lucas 17, 26 a 37. Sefer Luke, livro de Lucas 23, 46. E Yahushua, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Olha aqui, ó. O espírito é o fôlego da vida. O espírito é o fôlego de vida, né? Haruach, né? Haruach Haim, né? O espírito de vida, não é? Então, ó, quando o espírito sai, não é? Expirou, tá certo? Porque o espírito é o fôlego da vida. O espírito volte para Elohim que o deu, né? E o pó volte à terra, né? Por quanto somos pó, né? Ao pó retornaremos, como eu já disse no vídeo anterior deste mesmo estudo, pois estamos na parte 3. Baruch Hashem, então tudo a ver, né? Fazendo que não tem nada a ver com
com a dicotomia holística, com corpo e espírito? Claro que tem, meus amados irmãos, porque a salvação é da alma. Eu desafio qualquer pastor ou rabino para dizer o contrário, que a salvação é do espírito. Não existe nos Ketuvim, nas três rainhas, salvação do espírito. A salvação é da alma, da pessoa, do corpo. Baruch Hashem. Yaakov ou Jacob chegou no Egito com 70 nefeshot, 70 pessoas, meus amados ahim, meus amados irmãos. Então vamos lá. E não venha com essa história de dizer que a alma é a Neshama, não é? A mente. Por favor, volta ao primário. Divisão do corpo humano, cabeça, tronco e mente. Cabeça, tronco e membros superiores e inferiores. Cabeça, tronco e membros superiores e membros inferiores. Baruch, então não vem com essa, né? Não, mas e o sentimento, ou os sentimentos, e a predisposição para adorar, tudo vira pó, meus amados irmãos, meus amados irmãos. Então olha aqui, 46, e Yahushua clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O espírito é o fôlego de vida, o espírito é o fôlego da vida. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, vê amém. Agora vamos para Sefer Luke, livro de Lucas 24, capítulo 24, 14, 15, 16. Et derer shel Emaús, né? O caminho de Emaús. Concordo escrituralmente, Marcos 16, 12 a 13. Sefer Luke, livro de Lucas 24, 14, 15, 16. Se não leiamos, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Então assim comentavam e discutiam. O próprio Yahushua se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. 14, 15 e 16 do capítulo 24, Sefer Luke, livro de Lucas 24, 14, 15 e 16. Agora vamos para o verso 23. E não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão, Ramalachim, de anjos, que dizia estar ele vivo. 24. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não o viram. Baruch Hashem. Agora os versos 30, 31, 32 e 35. Estando com eles à mesa, tomou o pão e os abençoou, e partindo lhe dava, não é? Esse é o 30, 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. Olha só. 32. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava leve o coração quando Lederer pelo caminho nos falava e quando nos abria Haketuvim, as escrituras. E agora o 35. Então os dois contaram o que acontecera a Bederer no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão, né? Aí foi aberto Biná, né? Entendimento.
porque Yahushua Mofiá Letalmidim, Yahushua aparece aos discípulos, concordo escrituralmente, João 20, 19 a 23. Dicotomia, Hanefesh Zeraguf, a alma é o corpo, Hanefesh Rihaguf, a alma é o corpo, Hanefesh Rihaguf, ou seja, a alma, ela, ou seja, ela quem? A alma é o corpo. Sefer Luke, livro de Lucas 24, 3:6 a 4:9. Enquanto ainda falava nisso, o próprio Yahushua se apresentou no meio deles e disse-lhes, Shalom Aleichem, 37, né? A paz seja convosco. 37, mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. 38, ele, porém, lhes disse, por que estáis com medo? E por que surgem dúvidas em vossos corações? 39, olhais as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41, acreditando eles ainda por causa Hashmechá, da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Yahushua, tendes aqui alguma coisa que comer? 42, então lhe deram um pedaço de peixe assado. 43, muito bom por sinal. 43, o qual ele tomou e comeu diante deles, né? Totalmente kosher, né? Claro, o peixe com escamas, né? O peixe com escamas. Claro que tem que tirar as escamas antes de comer, né? Mas não podemos comer, ou nem devemos, não podemos e não devemos comer o peixe de couro, né? Assim como a carne de porco, né? São alimentos ricos em ácido úrico, o que é terrível para o organismo dos seres humanos, tá bom? Carne de porco e peixe de couro, né? São ricos em ácido úrico, né? Então, muito ruim para os nossos corpos, para os corpos de nós, seres humanos, tá bom? Então, quando o grande rei, Yahweh Elohim, ele orienta, coma isso, não coma aquilo, é para o nosso bem, meus amados ahim, meus amados irmãos. Uma vez que já foi parar neguinho, viu? No hospital, com bactéria no cérebro, por causa da bactéria encontrada na gordura da carne de porco. Baruch Hashem, podem pesquisar, meus amados ahim, meus amados irmãos. Então, vamos seguir. Não é? 43. Sefer Luke, livro de Lucas 24, 3:6 a 4:9, né? Vamos continuar. Depois lhe disse, são estas Hadevarim, ou palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse o que de mim estava escrito, Betorá Moshe, né? Na lei de Moshe, ou na lei de Moisés, Benevim Vebe Terrilim, nos profetas e nos salmos. 45, então lhes abriu Rabiná, ou então lhes abriu o entendimento para compreenderem. Haketuvim, as escrituras. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, amém. Olha só, estamos aqui no estudo da Brit Hadashah, tá bom? E vamos aqui dar uma pausa, não é? Porque eu queria fazer aqui, terminar, mas não vai dar. Então esta aqui é a parte 3, vamos agora para a parte 4. Baruch Hashem.
Baruch haba, Leolam vaed veleolemei olamim, Bishem Yahushua HaMashiach, amém, amém. Bendito seja o nome, bendito seja para sempre e por toda a eternidade. Em o nome do Messias Yahushua, amém e amém.